O cheiro de papel envelhecido e de histórias vividas era o perfume da vida de Gabriela. Cada canto da livraria Aconchego guardava uma memória de seu pai, o homem que lhe ensinou que os livros eram portais para a alma. Agora, porém, o único portal que se abria diante dela era um envelope pardo com um selo vermelho agressivo, uma notificação final de despejo que transformava o ar acolhedor em uma atmosfera de sufocamento. As palavras dançavam embaçadas por lágrimas que ela se recusava a derramar. Perder aquela livraria não era apenas uma falência financeira, era o adeus definitivo ao seu pai, a última porta que a conectava a ele. Era o silêncio onde antes havia a sua risada, o vazio onde antes havia o seu abraço. Se a luta da Gabriela para salvar a livraria de seu pai já tocou o seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo desse contrato que promete transformar a vingança em uma paixão avassaladora. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que, mesmo nos planos mais frios, o amor sempre encontra um caminho. Gabriela, aos 27 anos, carregava uma beleza que não fazia alarde. Seus longos cabelos castanho escuros caíam em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto de traços delicados e uma expressão que parecia permanentemente serena, mesmo quando por dentro uma tempestade se formava. Seus olhos, de um castanho profundo, tinham a clareza da sinceridade, um espelho de sua alma pura e gentil. Ela movia-se pela livraria com uma graça natural, o amor pelos livros evidente em cada gesto, seja ao espanar uma prateleira alta ou ao recomendar um romance a um cliente fiel. A livraria era mais do que seu sustento, era seu santuário, um refúgio herdado que agora ameaçava ruir sobre sua cabeça. As dívidas acumuladas desde a longa e dispendiosa doença do pai eram como ervas daninhas, crescendo silenciosamente até sufocarem as flores do seu pequeno jardim literário. Ela passava os dias entre os corredores estreitos, respirando fundo para absorver a força que aquelas paredes emanavam. Às vezes, pegava o exemplar favorito de seu pai, O Morro dos Ventos Uivantes, e passava os dedos pela capa gasta, sentindo a conexão com ele. Ele sempre dizia que as grandes histórias de amor eram forjadas na dor e na superação. Mal sabia ela que sua própria história estava prestes a espelhar essa verdade de uma forma avassaladora. Sua luta era solitária, travada com uma dignidade silenciosa. Recusava-se a demonstrar fraqueza, a pedir ajuda aos poucos amigos que tinha, pois sentia que a responsabilidade era unicamente sua. Manter a livraria aberta era uma promessa feita no leito de morte do pai, e Gabriela era do tipo que cumpria promessas, custasse o que custasse. Do outro lado da cidade, em um arranha-céu que perfurava as nuvens, o mundo era feito de vidro, aço e silêncio calculado. Sebastián, aos 33 anos, comandava seu império de dentro de um escritório panorâmico que oferecia uma vista soberana de São Paulo, mas ele raramente olhava para fora. Seus olhos, de um azul gélido como o Ártico, estavam sempre focados em telas, gráficos e contratos. Com uma barba impecavelmente aparada que lhe conferia um ar de maturidade e severidade, ele era a personificação do controle. Cada aspecto de sua vida era meticulosamente gerenciado, desde seus investimentos bilionários até o vinco perfeito de suas calças de alfaiataria. Mas essa fachada de frieza era uma fortaleza construída sobre os escombros de uma humilhação pública. A ferida ainda estava aberta, latejante. Maria Júlia, sua ex-noiva, uma loira estonteante de sorriso calculado e ambição voraz, não apenas o deixara, ela o transformara em uma anedota nacional. Durante o evento de noivado mais badalado do ano, com a imprensa cobrindo cada detalhe, ela tomou o microfone não para agradecer, mas para anunciar que estava o deixando por um rival nos negócios, um homem mais velho e, segundo ela, com mais alma. A risada dela, capturada por dezenas de câmeras, ecoava em seus pesadelos. Sebastián, o homem que controlava mercados, que fazia e desfazia fortunas com um telefonema,
foi exposto como um tolo, um homem incapaz de manter sua própria noiva. A dor da traição foi amplificada pela humilhação pública, deixando uma cicatriz que ele cobria com uma camada ainda mais espessa de arrogância e isolamento. Desde então, Sebastian se fechara para o mundo. O amor, para ele, tornara-se sinônimo de fraqueza, uma variável perigosa em sua equação de vida perfeitamente controlada. Mas a raiva precisava de uma válvula de escape. A vingança, ele decidiu, não seria ruidosa nem violenta. Seria um ato de puro controle, uma demonstração de poder tão sutil quanto devastadora. Ele mostraria a Maria Júlia e a todo o círculo social que testemunhou sua queda que ele não apenas se reerguera, mas que podia ter qualquer mulher que quisesse, moldando-a à sua vontade. Ele não queria amor, ele queria provar um ponto. Foi em uma noite chuvosa, enquanto olhava para o reflexo de seu rosto impassível no vidro do escritório, que o plano tomou forma em sua mente. Ele não procuraria uma mulher como Maria Júlia, polida, artificial e pertencente àquele mundo de aparências. Não. Ele encontraria o seu oposto absoluto. Alguém com uma pureza inata, uma beleza natural, uma dignidade que não pudesse ser comprada, mas que, por ironia do destino, estivesse em uma situação financeira desesperadora. Alguém que o dinheiro pudesse, teoricamente, controlar. Ele a apresentaria como sua nova noiva, uma mulher que o amava por quem ele era, não pelo seu saldo bancário. Seria a bofetada de luva de pelica perfeita em Maria Júlia, que sempre o acusara de ser vazio e incapaz de inspirar amor verdadeiro. Ricardo, ele chamou pelo intercomunicador, sua voz grave e sem emoção. Preciso de um serviço discreto. Quero que encontre alguém para mim. Do outro lado da linha, seu fiel assistente e chefe de segurança, um homem que entendia meias palavras, apenas respondeu: "Sim, senhor. Quais são os critérios?" Sebastian se virou observando as luzes da cidade lá embaixo, pequenas e insignificantes. Quero o oposto de Maria Júlia. Encontre uma mulher que seja genuína, alguém com classe, mas sem um tostão, alguém com uma beleza que não dependa de artifícios, que seja pura. A palavra soou estranha em sua boca. E o mais importante, ela precisa estar em uma posição de vulnerabilidade, uma dívida, um problema familiar, algo que a torne receptiva a uma proposta de negócios inusitada. Quero um dossiê completo até o fim da semana. Ricardo não questionou. Em anos de serviço, aprendera que as ordens de Sebastian, por mais excêntricas que parecessem, tinham sempre um propósito gelidamente lógico. A caçada começou. Foram dias de pesquisa silenciosa, cruzando dados, investigando vidas. E então, em meio a dezenas de possibilidades, um nome se destacou: Gabriela, a moça da livraria. O dossiê foi entregue em uma pasta preta e fina. Sebastian o abriu sobre sua mesa de mogno maciço. Havia fotos dela, tiradas à distância. Em uma, ela estava na ponta dos pés, tentando alcançar um livro em uma prateleira alta, um sorriso de concentração no rosto. Em outra, ela conversava com um casal de idosos, seus olhos brilhando com empatia. Em uma terceira, ela estava sentada sozinha, à noite, na frente da livraria já fechada, a expressão melancólica sob a luz fraca de um poste. Ela era exatamente o que ele havia imaginado. E, ao mesmo tempo, algo mais. Havia uma força quieta nela que as fotos capturavam, uma integridade que parecia imune ao desespero que os números na página seguinte detalhavam. A dívida total da livraria Aconchego. As notificações de cobrança, a ordem de despejo iminente. Ela era perfeita, vulnerável, mas orgulhosa. Linda, mas inconsciente de seu poder. Pura, em um mundo que ele considerava corrupto. Ele fechou a pasta. O plano estava traçado. Gabriela seria a peça central de sua vingança. Ele a compraria, a moldaria, a exibiria, e quando Maria Júlia estivesse suficientemente humilhada, ele a descartaria, pagando-a pelo serviço prestado. Era simples, era um contrato, uma transação comercial como qualquer outra. Emoções não fariam parte do acordo. Enquanto isso, na pequena livraria, Gabriela contava as moedas do caixa do dia. O valor era irrisório, mal dava para pagar a conta de luz, quanto mais para acalmar os leões do banco. Ela suspirou, o peso do mundo em seus ombros jovens. Olhou ao redor, para as prateleiras que eram suas companheiras,
para os livros que eram seus amigos. Fechou os olhos e fez uma prece silenciosa, não por um milagre, mas por força. Força para enfrentar o que viesse a seguir, fosse o que fosse. Sebastian pegou uma das fotos de Gabriela, a em que ela sorria para os clientes idosos. O olhar dela, havia algo nele. Uma clareza, uma ausência de artifício que era ao mesmo tempo cativante e, para ele, perigosamente desconhecida. Ele franziu o senho, uma sensação estranha e fugaz percorrendo seu peito. Ignorou-a. Era apenas um detalhe. Ela era uma ferramenta, um meio para um fim. Ele a contrataria por vingança, usaria sua pureza como arma. O que ele não poderia prever era que o olhar daquela mulher, capturado em uma fotografia, já havia plantado a semente da destruição de seu plano meticuloso. Um plano que ele acreditava ser à prova de falhas, mas que não contava com o poder silencioso de um coração como o de Gabriela. O jogo estava prestes a começar, mas as regras que Sebastian pensava dominar estavam prestes a ser reescritas por alguém que nem sabia que estava jogando. A decisão de Sebastian não era impulsiva, era uma jogada de xadrez, e ele precisava inspecionar a peça pessoalmente antes de movê-la no tabuleiro. Na tarde seguinte, trocou seu terno de grife por uma calça de sarja escura e um suéter de cachemira cinza, um disfarce de normalidade que, para ele, parecia uma fantasia. Dirigiu seu próprio carro, um modelo discreto de sua vasta coleção, e estacionou a uma quadra da livraria Aconchego. Ao entrar, o som de um sininho suave o recebeu, um contraste quase cômico com os bips eletrônicos que controlavam o acesso ao seu escritório. O ar era impregnado pelo cheiro que ele só conseguia descrever como antigo, não velho, mas antigo, como se cada livro ali exalasse a poeira do tempo e das emoções que continha. Ele a viu imediatamente. Gabriela estava atrás do balcão, conversando com uma menina que não devia ter mais de 10 anos. A forma como ela se inclinava, com os longos cabelos caindo para a frente como uma cortina e o sorriso genuíno que dedicava à criança, provocaram em Sebastian uma reação inesperada, um incômodo. Aquela autenticidade era precisamente o que ele procurava, mas vê-la ao vivo era diferente. Era mais potente, menos abstrato do que uma foto em um dossiê. Ele se sentiu um invasor, um predador observando uma criatura em seu habitat natural antes de enjaulá-la. Reprimiu o sentimento com a frieza habitual, lembrando a si mesmo de seu propósito. Fingindo interesse, ele percorreu um corredor. Pegou um volume de capa dura, sentindo o peso e a textura do papel. De soslaio, continuou a observá-la. Viu-a indicar um livro de contos de fadas para a menina, sua voz baixa e melodiosa. Este aqui tem dragões, mas eles não são maus, só incompreendidos, ela disse. Sebastian franziu o senho. Incompreendidos. A palavra ecoou em sua mente, irritando-o sem que soubesse o porquê. Ele não era um dragão incompreendido. Ele era um homem traído, em busca de uma reparação calculada. Seu teatro de normalidade foi abruptamente interrompido. A porta da livraria se abriu com uma força desnecessária, o sininho soando um tilintar alarmado. 2 homens de terno barato e expressões azedas entraram, seus olhares varrendo o ambiente com desprezo profissional. Eles se dirigiram diretamente ao balcão, ignorando a criança que se encolheu e correu para a mãe no outro canto da loja. Gabriela Medeiros? Um deles perguntou, a voz alta demais para o silêncio respeitoso do lugar. Gabriela se endireitou. A suavidade em seu rosto deu lugar a uma máscara de compostura. Sim, sou eu, em que posso ajudar? Viemos em nome do Banco Universal, disse o outro, jogando uma pasta sobre o balcão. A senhora sabe por quê. O prazo final expirou ontem. Esta é a notificação para desocupação voluntária em 48 horas. Depois disso, será judicial. Sebastian, escondido atrás de uma estante de clássicos russos, observava com atenção redobrada. Era o momento que o relatório previra. Ele esperava ver lágrimas, súplicas, desespero. Era o que Maria Júlia teria feito. Um escândalo teatral para manipular a situação. Mas Gabriela não fez nada disso. Ela respirou fundo, os ombros retos, a cabeça erguida. Havia uma altivez em sua postura que contrastava com a fragilidade de sua situação. Eu compreendo, disse ela, a voz firme,
embora um tom mais baixo. Peço, por gentileza, que falem mais baixo. Tenho clientes na loja. O primeiro homem riu, um som seco e desagradável. Clientes. Em breve a senhora não terá mais essa preocupação. Apenas assine o recebimento da notificação. Gabriela pegou a caneta com a mão firme. Seu olhar não era de derrota, mas de uma dignidade feroz. Ela assinou o documento e o empurrou de volta. Eu entendo os procedimentos. Agora, se me dão licença, estou trabalhando. Aquela doçura altiva, aquela recusa em se deixar humilhar, foi o que selou o destino dela aos olhos de Sebastian. Ela não era apenas a peça perfeita. Ela era uma peça com uma força interior que a tornaria ainda mais convincente no papel que ele lhe designara. Ela não se quebraria sob pressão. Ela se enrijeceria. Perfeito. Ele saiu da livraria tão discretamente quanto entrou, a imagem dela enfrentando aqueles homens gravada em sua mente. O plano estava validado. Era hora de executá-lo. 2 dias depois, um motoboy entregou um envelope elegante na livraria. Dentro, um cartão com o brasão de uma empresa que Gabriela nunca ouvira falar, as Empresas Vanguarda, e um convite formal para uma reunião com o presidente Sebastian Alcântara para discutir uma proposta de negócio confidencial referente ao seu imóvel. O endereço era na Avenida Faria Lima, o coração financeiro do país. Gabriela sentiu um calafrio. O que um homem como aquele poderia querer com sua livraria falida? Desconfiada, mas sem ter mais nada a perder, ela confirmou presença. O prédio das Empresas Vanguarda era uma torre de vidro negro que parecia intimidar o próprio céu. Ao entrar no lobby, Gabriela sentiu-se como um grão de areia em um palácio de mármore. Tudo era silencioso, imaculado e caro. Uma recepcionista de sorriso ensaiado a guiou até um elevador privativo, que subiu em um silêncio vertiginoso até a cobertura. A porta se abriu diretamente no escritório de Sebastian. Era um espaço vasto e minimalista, dominado por uma janela que ia do chão ao teto, revelando a cidade inteira a seus pés. E lá estava ele, de pé, de costas para a porta, observando seu reino. Quando se virou, Gabriela prendeu a respiração. Reconheceu-o vagamente dos jornais e colunas sociais, o magnata que fora publicamente humilhado. Ele era mais alto e mais imponente do que as fotos sugeriam. Seus olhos azuis a avaliaram com uma intensidade fria que a fez se sentir transparente, dissecada. Senhorita Medeiros, obrigado por vir, disse ele a voz grave preenchendo o silêncio. Ele não sorriu. Apontou para uma cadeira de couro posicionada desconfortavelmente no meio da sala, em frente à sua mesa maciça. Sente-se. Ela obedeceu, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Colocou sua bolsa simples no colo, um escudo frágil contra a opulência esmagadora do ambiente. Sebastian sentou-se, juntou as pontas dos dedos e foi direto ao ponto. Eu sei da sua situação. A dívida com o banco, a ordem de despejo. Sei que a livraria era do seu pai e que a senhora está fazendo o impossível para mantê-la. Gabriela enrijeceu. Com todo o respeito, senhor. Minha vida financeira não é da sua conta. A partir de hoje pode ser. Ele retrucou impassível. Estou preparado para lhe fazer uma proposta, uma transação puramente comercial. Ele abriu uma gaveta e tirou um documento encadernado, empurrando-o sobre a mesa em direção a ela. Eu vou quitar todas as suas dívidas, cada centavo. Além disso, depositarei R$1 milhão em uma conta em seu nome. O suficiente para garantir que sua livraria nunca mais passe por dificuldades e que a senhora tenha uma vida confortável. Gabriela olhou do documento para o rosto dele, a confusão e a suspeita guerreando em seu peito. E o que o senhor quer em troca? A livraria? O terreno? Um esboço de sorriso, tão frio quanto o resto de sua expressão, tocou os lábios de Sebastian. Não quero nada material, quero algo muito mais simples. Quero que a senhorita finja ser minha noiva. O ar pareceu ser sugado da sala. Gabriela piscou, certa de que ouvira errado. Sua... o quê? Minha noiva, ele repetiu, o tom neutro, como se estivesse discutindo a compra de ações. Por um período de 6 meses, a senhorita me acompanhará a eventos sociais, jantares de negócios e encontros familiares. Irá sorrir para as câmeras, usar as roupas que meu estilista escolher
e desempenhar o papel de uma mulher apaixonada. Nossa relação será estritamente profissional. Não haverá qualquer intimidade. É um contrato de trabalho. Ao final dos 6 meses, anunciaremos um término amigável. A senhora estará livre e milionária, e eu terei alcançado meus objetivos. O choque inicial de Gabriela deu lugar a uma onda de fúria e humilhação. Ela se levantou, as mãos tremendo. Isso é um insulto. O senhor acha que pode chegar aqui e me alugar? Acha que o meu desespero me torna um objeto que o senhor pode comprar e usar para seus jogos? A memória do meu pai, a minha dignidade, nada disso está à venda. Sebastian não se alterou. Ele a observou com o mesmo olhar calculista. Dignidade não paga as contas, e senhorita Medeiros, orgulho não impede que tratores derrubem as paredes do lugar que seu pai construiu. Eu não estou comprando sua alma. Estou oferecendo uma solução, uma saída. Eu preciso de uma atriz, e a senhorita é perfeita para o papel. Eu não sou uma atriz, e eu não aceito, ela disse, a voz embargada pela emoção. Virou-se para sair, sentindo-se suja apenas por ter ouvido a proposta. O oficial de justiça executará a ordem de despejo amanhã ao meio-dia. A voz de Sebastian a deteve na porta. A oferta é válida até às 11 da manhã. A escolha é sua. Gabriela saiu do prédio e andou sem rumo pelas ruas movimentadas, o barulho da cidade abafando o tumulto em sua mente. Ela voltou para a livraria, o único lugar onde se sentia segura, mas agora até aquelas paredes pareciam prestes a traí-la. A noite foi a mais longa de sua vida. Sentada no escuro, abraçada ao livro gasto de seu pai, ela chorou. Chorou pela perda, pelo desamparo, pela humilhação da proposta. Mas, acima de tudo, chorou pela iminência de quebrar a única promessa que importava. Ela pensou em seu pai, no sorriso dele ao ver um cliente encontrar o livro perfeito. Pensou no som de sua risada ecoando pelos corredores. Perder a livraria era perder tudo isso para sempre. Seu orgulho, sua dignidade ferida, o que valeriam diante da imagem de um trator destruindo o sonho de seu pai? Na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma resolução pesada no coração, Gabriela pegou o telefone. Às 10h57, a secretária de Sebastian atendeu. Senhorita Medeiros, disse a voz polida. Um momento. A voz grave de Sebastian soou na linha. Sim? Gabriela fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Eu aceito, disse ela, a voz um sussurro de rendição. Eu aceito os seus termos. Houve uma pausa do outro lado. Por um instante, ela imaginou ter ouvido um suspiro, mas foi apenas o som da estática. Esteja no meu escritório em 1 hora para assinar o contrato, ele disse, e desligou. Ao assinar seu nome no papel frio e oficial, sob o olhar atento de Sebastian, Gabriela sentiu que estava assinando um pacto com o diabo. Ele a observava, um brilho de triunfo controlado em seus olhos azuis. Ele acreditava ter acabado de adquirir a ferramenta perfeita para sua vingança. O que ele não sabia e nem poderia imaginar era que a mulher sentada à sua frente, com sua dignidade ferida e seu coração puro, não era uma peça em seu jogo. Ela era a ruína de todas as suas estratégias, a variável imprevista que destruiria a fortaleza emocional que ele levara anos para construir. O contrato estava assinado. A mentira estava prestes a começar. A vida de Gabriela se transformou da noite para o dia, mas a mudança não trouxe a paz que o dinheiro prometia. Sebastian quitou as dívidas da livraria com a eficiência impessoal de um sistema bancário. A notificação de despejo foi cancelada, substituída por um extrato que confirmava a saúde financeira da livraria Aconchego. Gabriela deveria sentir alívio, mas o que sentia era o peso de uma corrente invisível, forjada em ouro. Ela foi instalada em uma suíte de hóspedes na mansão de Sebastian, um espaço maior que todo o seu antigo apartamento, com janelas que davam para um jardim perfeitamente esculpido. Era um paraíso silencioso, uma jaula dourada. Os primeiros dias foram uma série de instruções. Sebastian agia como um diretor de teatro, e ela era sua atriz principal. Entregou-lhe um tablet com material de estudo, biografias de seus sócios, amigos e, principalmente, de seus rivais. Havia um cronograma detalhado de eventos e um dossiê sobre a história deles, uma narrativa ficcional de como se conheceram em uma galeria de arte
e se apaixonaram por suas diferenças complementares. Era tudo frio, calculado e profundamente deprimente. Uma estilista de olhar crítico apareceu e substituiu seus vestidos simples e cardigãs confortáveis por roupas de grife que pareciam uma armadura. Gabriela olhava para seu reflexo no espelho e via uma estranha, uma boneca vestida para uma festa na qual não queria estar. Apesar da frieza do acordo, havia uma parte do contrato que Gabriela insistira em manter. Ela continuaria trabalhando na livraria 3 vezes por semana. Era sua única conexão com sua verdadeira identidade, seu único fôlego de ar puro. Sebastian surpreendentemente concordou, talvez percebendo que a autenticidade dela era seu maior trunfo, e essa autenticidade se nutria daquele lugar. Foi em uma dessas tardes que ele apareceu na livraria pela segunda vez. Desta vez, não como um observador anônimo, mas como o noivo devotado. Ele chegou em seu carro de luxo, com o motorista, e entrou na loja, fazendo o sininho soar quase subserviente. Os poucos clientes presentes se viraram, reconhecendo o famoso bilionário. Gabriela sentiu o rosto esquentar. Era o começo da performance. "Querida", disse ele, a voz um pouco mais quente do que o normal, mas ainda assim controlada. "Vim ver como você estava." Ela forçou um sorriso. "Sebastian, que surpresa." "Estou bem, apenas organizando a sessão de poesia." Ele se aproximou e, pela primeira vez, ela notou a tensão em seus ombros. Aquele ambiente era tão estranho para ele quanto o mundo dele era para ela. Para preencher o silêncio constrangedor, ela fez o que sempre fazia. Falou sobre livros. Pegou um volume de capa de couro, uma edição antiga de Fernando Pessoa. "Olhe este", disse ela, a paixão genuína vazando por entre as frestas de sua atuação. "É um dos meus favoritos. A forma como ele escreve sobre a multiplicidade da alma, como se fôssemos muitas pessoas dentro de uma só. É tão honesto." Ela abriu o livro e o cheiro de papel antigo subiu entre eles. Enquanto falava sobre os heterônimos do poeta, sobre a solidão e a beleza de seus versos, ela se esqueceu de quem ele era e do acordo que os unia. Por um momento, era apenas Gabriela, a amante de livros, compartilhando uma descoberta. Ela sorriu, um sorriso pequeno e sincero, e, sem perceber, levou a mão aos cabelos, ajeitando uma mecha que teimava em cair sobre seus olhos. Sebastian não disse nada. Ele apenas observava, e seu silêncio era diferente do silêncio frio de seu escritório. Era um silêncio pesado, intenso. Ele não olhava para o livro, olhava para ela, observava o brilho em seus olhos castanhos, a maneira como seus dedos delicados traçavam as letras douradas na capa, o jeito como seu rosto se iluminava ao falar de algo que amava. Aquela pureza de emoção o desconcertou. No mundo dele, paixão era sinônimo de ambição, de desejo de poder. A paixão dela era limpa, desinteressada. Aquilo o deixou sem defesa. Ele, o mestre do controle, sentiu-se subitamente exposto, como se a sinceridade dela fosse uma luz forte demais, revelando as rachaduras em sua própria armadura. O olhar dele tornou-se tão fixo, tão penetrante, que Gabriela parou de falar, o sorriso morrendo em seus lábios. Ela interpretou a intensidade dele como desdém, como se ele a estivesse achando ridícula. "Desculpe, estou divagando", ela murmurou, colocando o livro de volta na prateleira, o encanto quebrado. "Não", disse ele, a voz rouca, quase um sussurro. "Continue." Mas o momento já havia passado. A tensão velada retornara mais espessa do que antes. Ele ficou por mais alguns minutos, em um silêncio opressivo, e depois foi embora, deixando Gabriela com uma sensação de confusão e um coração inexplicavelmente acelerado. O primeiro grande teste veio uma semana depois. Um jantar exclusivo com um grupo de investidores estrangeiros em um dos restaurantes mais caros da cidade. Gabriela usava um vestido de seda azul marinho que caía como uma cascata sobre seu corpo, elegante e discreto. Sentia-se bonita, mas também uma fraude. Sebastian estava ao seu lado, impecável em um terno escuro, a personificação do poder. Ele segurava seu braço com uma firmeza que era para ser protetora, mas que para ela parecia possessiva. Durante o jantar,
Ela se esforçou para seguir o roteiro. Sorriu, acenou, respondeu a perguntas sobre sua adorável livraria com uma calma ensaiada. No entanto, um dos investidores, um francês charmoso e de olhos vivos chamado Henrique, pareceu genuinamente interessado nela, não como a noiva de Sebastian, mas como Gabriela. Ele lhe fez perguntas sobre literatura brasileira, sobre seus sonhos para a livraria. A conversa fluiu com uma leveza que a fez relaxar pela primeira vez na noite. Você tem um brilho nos olhos quando fala de livros, disse Henrique, com um sorriso apreciativo. É refrescante ver tanta paixão em um mundo tão pragmático. Gabriela corou lisonjeada. É a herança do meu pai. É a única coisa que realmente sei fazer. Sebastian, que estava do outro lado da mesa em uma conversa tensa sobre taxas de juros, não perdeu uma única palavra. Seu olhar azul, antes focado nos negócios, agora estava fixado em Gabriela e Henrique. Ele viu o sorriso dela, um sorriso que não era para ele. Viu a forma como ela se inclinava ligeiramente na direção do francês, absorta na conversa. Uma onda de calor subiu por seu peito, uma sensação primitiva e irritante que ele se recusou a nomear como ciúme. Para ele, era uma quebra de protocolo, uma distração perigosa. Sua noiva estava dando atenção demais a outro homem, na frente de seus investidores. Com uma desculpa educada, ele se levantou e contornou a mesa. Chegou por trás de Gabriela e colocou a mão na pequena curva de suas costas, um gesto que pareceu casual para os outros, mas cujo toque a fez estremecer. A mão dele era quente e firme. Perdão por interromper, disse Sebastian, sua voz um veludo polido escondendo lâminas de aço. Seu olhar para Henrique era gélido. Mas preciso roubar minha noiva por um instante. Há alguém que faço questão que ela conheça. Ele nem esperou por uma resposta. Com uma leve pressão, ele a guiou para longe, deixando Henrique com um sorriso congelado no rosto. O resto da noite foi um borrão para Gabriela. Sebastian não a soltou mais, mantendo-a firmemente ao seu lado, a mão sempre em suas costas ou em seu braço, uma marca de posse silenciosa. No carro, na volta para casa, o silêncio era uma entidade viva, pesada e carregada de eletricidade. O motorista estava separado por um vidro, dando-lhes uma privacidade que Gabriela achou aterrorizante. Ela olhava para as luzes da cidade passando, o coração apertado. Tinha certeza de que fizera algo terrivelmente errado. Eu peço desculpas se o envergonhei de alguma forma, ela disse finalmente, quebrando o silêncio. Sebastian demorou a responder, os olhos fixos na escuridão à frente. Você não me envergonhou. Sua voz era baixa e tensa. Você é ingênua. Você atrai atenção demais e nem percebe. A acusação a atingiu como um tapa. Não era uma crítica ao seu comportamento, mas à sua essência. Eu estava apenas conversando. Ela se defendeu, a voz trêmula. Henrique não estava apenas conversando. Ele retrucou, virando-se para ela pela primeira vez, os olhos brilhando na penumbra do carro. Homens como ele não apenas conversam, eles testam os limites, e você os deixou abertos. Eu não sou uma propriedade sua para ser vigiada. Ela explodiu, a humilhação e a frustração da noite vindo à tona. Enquanto este contrato estiver em vigor, você é um reflexo de mim, ele disse, a voz cortante. E eu não tolero falhas na minha imagem. Eles chegaram à mansão e saíram do carro sem trocar mais uma palavra. Gabriela subiu as escadas de mármore, sentindo-se exausta e ferida. No topo da escada, sobre o tapete persa macio, seu salto prendeu. Ela tropeçou, soltando um pequeno grito, e teria caído se não fosse por Sebastian. Ele se moveu com uma rapidez surpreendente, seus braços a envolvendo e puxando-a contra seu peito. Por um instante, o mundo parou. O corpo dela estava colado ao dele. Ela podia sentir o calor de seu peito através do tecido fino de seu vestido, o ritmo constante e forte de seu coração. O perfume dele, uma mistura de sândalo e algo puramente masculino, a envolveu. Ela levantou o rosto e seus olhares se encontraram. A raiva e a frieza nos olhos dele haviam desaparecido, substituídas por algo mais profundo, mais escuro, desejo, confusão, uma vulnerabilidade que ele nunca deixaria ninguém ver. O tempo se esticou, pesado de possibilidades. A mão dele, que a segurava pela cintura, apertou-se ligeiramente,
Ele se inclinou apenas 1 milímetro e o ar entre seus lábios crepitou de tensão. Gabriela prendeu a respiração, o corpo paralisado entre o medo e uma curiosidade avassaladora. Então, como se tivesse se queimado, ele a soltou abruptamente, dando um passo para trás. A máscara de frieza voltou ao lugar, mais impenetrável do que nunca. Tenha mais cuidado, disse ele, a voz áspera, antes de se virar e caminhar em direção ao seu escritório, deixando-a sozinha no meio da escadaria, o coração batendo desordenadamente, o corpo ainda vibrando com o eco de seu toque. O contrato era uma mentira, mas a tensão entre eles era a verdade mais perigosa que ambos já haviam enfrentado. Os dias que se seguiram àquela noite na escadaria foram marcados por uma distância fria e deliberada. O momento de vulnerabilidade compartilhada, aquela faísca de desejo no olhar de Sebastian, foi rapidamente enterrado sob camadas de gelo. Ele se tornou mais exigente, mais distante, como se quisesse puni-la, ou a si mesmo, por aquele lapso. As interações deles voltaram a ser estritamente profissionais, focadas no próximo grande evento do calendário social. O baile de gala anual da Fundação de Artes, um dos eventos mais prestigiados do país. Para Sebastian, aquela noite era crucial. Não apenas pela presença de investidores e da elite paulistana, mas por um motivo muito mais pessoal e perigoso. Ele sabia que Maria Júlia estaria lá, acompanhada de seu novo parceiro. Seria o primeiro encontro público dos dois casais desde a humilhação televisionada. A pressão sobre Gabriela era imensa, e Sebastian não fez questão de aliviá-la. Sua performance esta noite deve ser impecável, ele a instruiu na tarde do evento, enquanto ela estava sentada na penteadeira, cercada por uma equipe de maquiadores e cabeleireiros. Não pode haver erros. Quero que todos vejam o que ela perdeu. Quero que eles vejam felicidade e devoção, entendido? Gabriela apenas assentiu, olhando para seu próprio reflexo. A mulher que a encarava de volta, com um coque elegante e diamantes discretos nas orelhas, parecia uma estranha. Por baixo da maquiagem perfeita e do vestido de veludo negro, a ansiedade formava um nó em seu estômago. Ela não estava se preparando para uma festa. Estava se armando para uma guerra que não era sua. O salão do baile era um espetáculo de opulência. Lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre um mar de pessoas ricas e poderosas. O som de uma orquestra clássica se misturava ao zumbido de conversas e risadas falsas. Ao lado de Sebastian, Gabriela sentia todos os olhares sobre eles. Ele era um leão em seu território, movendo-se com uma confiança predatória, mas ela podia sentir a rigidez em seu braço, a tensão contida em seu maxilar. E então, ela a viu. Maria Júlia era um ponto de luz no meio da multidão, usando um vestido vermelho vibrante que exigia a atenção. Loira alta, com um sorriso que era ao mesmo tempo deslumbrante e cruel. Ela os viu e começou a caminhar em sua direção, um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água. Sebastian, querido. A voz dela era melosa, mas com uma borda afiada. Seu olhar passou por ele e pousou em Gabriela, avaliando-a de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. E você deve ser a nova aquisição. Onde ele te encontrou? Numa biblioteca? Tão simples. É uma lufada de ar fresco, eu suponho. Gabriela sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse responder, Maria Júlia se voltou para Sebastian, o sorriso se tornando uma arma. Vejo que você finalmente encontrou alguém que pode controlar, querido. É bem mais fácil do que lidar com uma mulher de verdade, com opiniões e ambições próprias, não é? A estocada foi precisa, cirúrgica. Atingiu Sebastian exatamente onde doía mais. Gabriela viu a cor sumir do rosto dele, uma fúria gélida e uma dor antiga surgindo em seus olhos azuis. Ele ficou paralisado por um instante, a humilhação do passado voltando com força total. O salão pareceu silenciar, com os curiosos ao redor tentando ouvir a troca de farpas. Foi nesse momento que algo dentro de Gabriela se transformou. Não era mais sobre o contrato, sobre o dinheiro ou sobre o medo. Era sobre a injustiça. Era sobre ver um homem, por mais frio e controlador que fosse, ser publicamente açoitado com seu próprio sofrimento. Em um gesto instintivo, ela pegou a mão de Sebastian. O toque dela pareceu tirá-lo do transe. Então ela se virou para Maria Júlia, a postura ereta, o olhar firme e claro.
Não havia raiva em sua voz, apenas uma calma cortante que era muito mais devastadora. A diferença, Maria Júlia, começou Gabriela, sua voz ressoando no pequeno círculo de silêncio que se formara, é que um homem de verdade não precisa controlar ninguém. Ele inspira lealdade, algo que, pelo visto, o dinheiro do seu novo parceiro não pode comprar para você. Ela fez uma pausa, seu olhar nunca se desviando do de Maria Júlia. E quanto à simplicidade, às vezes, ela é o tipo de riqueza que pessoas desesperadamente complicadas como você nunca conseguirão entender, muito menos possuir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria Júlia ficou boquiaberta, o rosto passando do escárnio para a incredulidade e, finalmente, para a fúria. Pela primeira vez, ela estava sem palavras, derrotada não por poder ou dinheiro, mas por uma dignidade que ela não podia sequer compreender. Gabriela, sem esperar por uma resposta, apertou a mão de Sebastião e disse suavemente: "Vamos, querido. Há pessoas muito mais interessantes com quem conversar." Ela o guiou para longe, deixando Maria Júlia para trás, o centro das atenções por todos os motivos errados. Enquanto se afastavam, Sebastião olhava para Gabriela como se a visse pela primeira vez. O choque em seu rosto era palpável. Ninguém jamais o defendera daquela maneira. Ele sempre fora seu próprio escudo, sua própria arma. Ver aquela mulher, aquela moça pura que ele contratara como um peão, se transformar em sua defensora com uma força tão quieta e letal, abalou suas fundações. A adrenalina da confrontação, no entanto, cobrou seu preço. Assim que se misturaram à multidão novamente, Gabriela sentiu uma onda de tontura. O nó em seu estômago se transformou em uma dor aguda e uma enxaqueca começou a pulsar violentamente atrás de seus olhos. O estresse acumulado das últimas semanas, a tensão da noite, tudo desabou sobre ela de uma vez. Sua visão ficou turva, as luzes do salão se tornando borrões dolorosos. "Com licença", ela sussurrou para Sebastião, a mão em sua testa. Eu não estou me sentindo bem." Sebastião, ainda atordoado pela cena anterior, focou nela. Viu a palidez de seu rosto, o suor fino em sua testa, a maneira como ela se apoiava nele. A preocupação, genuína e avassaladora, superou qualquer outro pensamento. "O que foi? O que você tem?" "Só uma dor de cabeça muito forte. Preciso de um pouco de ar." Ignorando os olhares curiosos e os chamados de seus sócios, ele a envolveu com um braço protetor. "Vamos embora. Agora." Ele a guiou para fora do salão, sua única preocupação sendo o estado dela. A viagem de volta foi um borrão para Gabriela. Ela se encolheu no banco de trás, os olhos fechados contra a dor lancinante. Ao chegarem à mansão, ela mal conseguiu agradecer ao motorista. Tudo o que queria era a escuridão e o silêncio de seu quarto. Trocou o vestido de veludo por um pijama de algodão simples e se jogou na cama, o corpo tremendo, a cabeça parecendo que ia explodir. Minutos depois, ouviu uma batida suave na porta. Ignorou. A dor era tão intensa que qualquer interação parecia impossível. A porta se abriu mesmo assim, com um clique quase inaudível. Pela fresta dos olhos, ela viu a silhueta de Sebastião. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Ela se preparou para o que viria. Um agradecimento relutante? Uma análise fria de sua performance? Outra instrução? Mas ele não disse uma palavra. Seus olhos percorreram o quarto e pousaram nela, encolhida na cama. Com passos silenciosos, ele foi até a janela e fechou as pesadas cortinas de veludo, mergulhando o quarto em uma escuridão quase total. Em seguida, ajustou o dimmer da parede, apagando as luzes restantes até que apenas um brilho mínimo emanasse do corredor. Gabriela o observava confusa, a respiração presa na garganta. Ele pegou a jarra de cristal da mesa de cabeceira, encheu um copo com água e o colocou ao alcance da mão dela. Tudo em um silêncio absoluto. Ela esperava que ele fosse embora, mas ele não o fez. Em vez disso, puxou uma poltrona de veludo do canto do quarto, colocou-a ao lado da cama e sentou-se. Apenas sentou-se, no escuro, em silêncio, sendo apenas presente. O tempo passou. 5 minutos. 10. O único som era a respiração deles e o zumbido distante da cidade. A presença dele, em vez de ser intimidadora,
tornou-se estranhamente reconfortante. Era uma vigília silenciosa, um ato de solidariedade que ela jamais esperaria dele. Então, no escuro, ele se moveu, inclinou-se para a frente e, com uma hesitação que falava mais do que qualquer palavra, ergueu a mão. Ela sentiu o calor dele antes mesmo do toque. Ele pousou a mão levemente em seu rosto, os dedos longos e quentes contra sua pele fria. Com o polegar, começou a massagear sua têmpora, em um movimento lento, suave e incrivelmente gentil. Não era um toque de desejo. Não era possessivo. Era um gesto de puro e simples cuidado. Naquele instante, todas as barreiras que Gabriela havia construído ao redor de seu coração desmoronaram. A frieza dele, ela podia suportar. Sua arrogância, ela podia combater. Mas aquela ternura silenciosa, aquele cuidado inesperado e desarmado, isso a deixou completamente indefesa. Uma única lágrima quente e salgada escapou de seu olho fechado e deslizou por sua têmpora, molhando o dedo dele. Ele sentiu a lágrima. Seu movimento parou por um segundo, e na penumbra, ela pôde ver sua expressão se suavizar ainda mais, perdendo toda a dureza. Ele não se afastou. Apenas continuou ali, sua mão um porto seguro em sua testa, um guardião silencioso na escuridão, quebrando não apenas as defesas dela, mas sem que ele soubesse as dele também. A noite em que Sebastian cuidou dela tornou-se um divisor de águas silencioso. O gesto de ternura na escuridão alterou a dinâmica entre eles de uma forma que nenhuma palavra poderia. O gelo não se quebrou por completo, mas surgiram fissuras, e por elas, uma frágil e hesitante cumplicidade começou a brotar. Sebastian, como se assustado com a própria capacidade de sentir algo que não fosse raiva ou controle, tentou nos dias seguintes retomar sua postura distante. Mas havia uma diferença. Seus olhares demoravam um pouco mais nela. Suas ordens soavam menos como comandos e mais como sugestões desajeitadas. Ele começou a perguntar sobre o seu dia na livraria, ouvindo-o com uma atenção que a deixava nervosa e, ao mesmo tempo, aquecia algo dentro dela. Gabriela, por sua vez, sentia-se caminhando em um terreno desconhecido. A muralha de medo e ressentimento que construíra ao redor de si mesma começou a ceder. Ela se pegava observando-o, quando ele pensava que ninguém estava olhando, notando as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, a maneira como ele massageava a nuca quando estava sob pressão, a solidão que o envolvia como uma segunda pele, mesmo quando cercado por sua equipe. Ela começou a ver o homem por trás do milionário, a ferida por trás da arrogância. A mansão, antes uma jaula dourada, começou a parecer menos opressiva. Ela descobriu um pequeno jardim de inverno escondido em uma das alas, um lugar esquecido e cheio de plantas que precisavam de cuidado. Passava horas ali, com as mãos na terra, sentindo-se mais em casa do que no luxo estéril dos outros cômodos. Certa tarde, Sebastian a encontrou lá de joelhos replantando uma orquídea. Ele não disse nada, apenas ficou na porta, observando-a. Naquela noite, um conjunto completo de ferramentas de jardinagem e sacos de terra adubada apareceram no jardim de inverno, sem nenhum bilhete ou explicação. O gesto silencioso falou mais alto do que qualquer declaração. A cumplicidade deles atingiu um pico inesperado em uma noite chuvosa. Uma tempestade forte cortou a energia da mansão. As luzes de emergência se acenderam, lançando sombras longas e dançantes pelos corredores. Gabriela, que sempre tivera um medo irracional de trovões, estava encolhida em uma poltrona na biblioteca, tentando se concentrar em um livro, mas pulando a cada clarão. Sebastian a encontrou ali. Em vez de zombar de seu medo, ele foi até o bar, serviu 2 doses de um uísque antigo e sentou-se na poltrona em frente a ela. Meu pai costumava dizer que o uísque espanta os maus espíritos e os medos tolos, disse ele, a voz baixa e calma, estendendo um copo para ela. Ela hesitou, mas aceitou. O líquido âmbar desceu queimando, mas a sensação era estranhamente reconfortante. Eles ficaram ali, no escuro, ouvindo a chuva açoitar as janelas e o rugido dos trovões. Pela primeira vez, conversaram de verdade. Não sobre o contrato, não sobre os eventos, mas sobre coisas simples. Ela falou sobre a infância na livraria, sobre o cheiro dos livros novos. Ele, para sua surpresa,
falou sobre suas férias de verão na casa de campo da família, antes de tudo se tornar negócios e responsabilidade. Contou-lhe como costumava pescar com o avô em um lago próximo. Naquela conversa, sob a luz fraca das lâmpadas de emergência, ela viu um vislumbre do menino que ele fora, antes que o mundo o transformasse no homem que era. E ele viu a mulher cuja força não vinha da dureza, mas de uma gentileza inabalável. O contrato, a vingança, Maria Júlia, tudo pareceu desaparecer, tornando-se um ruído de fundo distante e sem importância. O que importava era a conexão frágil e real que se formava entre eles naquela sala escura. No dia seguinte, Gabriela acordou com uma sensação de leveza que não sentia há muito tempo. O sol brilhava depois da tempestade, e a mansão parecia mais acolhedora. Sebastian havia saído para uma reunião de emergência e ela estava sozinha. Sentindo-se mais confiante, mais pertencente, ela decidiu fazer algo que nunca fizera antes: levar uma xícara de café para ele em seu escritório. Era um gesto pequeno, doméstico, um passo em direção a uma normalidade que ela começava a desejar desesperadamente. O escritório dele era o coração de seu império e de sua solidão. Um espaço que ela sempre evitara, por ser o local onde o acordo humilhante fora selado. Mas naquela manhã ela entrou com passos firmes, carregando uma bandeja com 2 xícaras. O escritório estava vazio, silencioso, o cheiro dele ainda no ar. Ela colocou a bandeja sobre a vasta mesa de mogno e seu olhar foi atraído para uma gaveta ligeiramente aberta. A curiosidade, um impulso que ela normalmente suprimiria, falou mais alto. Talvez fosse a nova intimidade entre eles, a sensação de que os segredos estavam começando a se dissipar. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ela puxou a gaveta. Dentro havia apenas uma pasta preta e fina, a mesma que ele tirara no dia em que a contratara. Ela a pegou, as mãos tremendo ligeiramente. "Não faça isso, Gabriela." Uma voz em sua cabeça sussurrou, mas era tarde demais. Ela abriu a pasta. O que viu a fez perder o fôlego. Não era um contrato, era o dossiê original, a investigação que ele mandara fazer sobre ela. A primeira página tinha uma foto sua tirada à distância, a mesma em que ela sorria para os clientes idosos na livraria. Mas sob a foto havia anotações frias, clínicas, na caligrafia precisa de Sebastian. Ativo: Gabriela Medeiros, 27 anos. Aparência: beleza natural não artificial. Expressão suave. Transmite pureza e inocência. Oposto direto do alvo, MJ. Situação: vulnerabilidade máxima. Dívida total de 485.721,30. Notificação de despejo iminente. Forte apego emocional ao imóvel, legado paterno. Perfil psicológico: orgulhosa, mas desesperada, ingênua, idealista. Facilmente manipulável através do apelo emocional, a memória do pai, a livraria. Utilidade: peça perfeita para o plano de vingança. Baixo risco de complicações emocionais. Aparência convence como amor verdadeiro. Descarte simples após o cumprimento do contrato. Valor: custo total da operação. Dívida + pagamento estimado em R$ 1.500.000. Retorno sobre o investimento: incalculável, reputacional. Cada palavra era um golpe físico. Ativo: utilidade. Descarte: valor. Ela não era uma pessoa para ele. Era uma peça de xadrez, uma ferramenta, um investimento com retorno reputacional. A noite em que ele cuidou dela, as conversas na tempestade, os gestos silenciosos, tudo se reconfigurou em sua mente, transformando-se em parte de uma manipulação cruel e calculada. A dor foi tão súbita e avassaladora que ela não conseguiu respirar. Não era raiva. Era uma dor oca, profunda. O som de algo se quebrando irremediavelmente dentro dela. Ela não chorou. Não gritou. As lágrimas pareciam um insulto à magnitude daquela traição. Com as mãos que agora tremiam incontrolavelmente, ela colocou o dossiê de volta na gaveta e a fechou. Olhou para as 2 xícaras de café na bandeja, um símbolo patético de sua esperança tola. Com uma calma assustadora, ela se virou e saiu do escritório. Subiu para seu quarto, pegou sua bolsa simples, a única coisa que era verdadeiramente sua naquela casa, e tirou os brincos de diamante que ele lhe dera,
deixando-os sobre a cama perfeitamente arrumada. Não fez as malas. As roupas, as joias, nada daquilo lhe pertencia. Desceu as escadas de mármore, passando pelos empregados sem dizer uma palavra. Na mesa de centro do hall de entrada, encontrou um bloco de notas e uma caneta. Sua mão estava surpreendentemente firme enquanto escrevia. Apenas 2 frases. Ela deixou o bilhete em cima da mesa, bem no centro, onde ele certamente o veria, e então caminhou até a porta da frente, abriu-a e saiu para a luz do sol, sem olhar para trás. A mulher que cruzou aqueles portões não era a mesma que havia entrado semanas antes. Ela não era mais uma vítima desesperada. Era uma mulher que havia redescoberto seu valor da maneira mais brutal possível. Horas depois, Sebastian voltou para casa, sentindo uma estranha e inédita ansiedade para vê-la. Ao entrar, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Um silêncio diferente, vazio. Então, ele viu o bilhete. Pegou o pequeno pedaço de papel. A caligrafia dela era elegante, clara, e as palavras o atingiram com a força de um soco no estômago. O contrato está quebrado. A dívida que importa, você nunca entendeu. O bilhete de Gabriela repousava na palma da mão de Sebastian, mas seu peso era o de uma âncora em seu peito. A primeira reação dele foi uma onda de fúria gelada, fúria pela insubordinação, pela audácia dela em quebrar um acordo. Quem ela pensava que era para simplesmente ir embora? Ele a salvara, dera-lhe uma fortuna. A gratidão era o mínimo que ele esperava. Marchou até o quarto dela, pronto para ordenar que seus seguranças a encontrassem e a trouxessem de volta, para lembrá-la de sua posição. Mas o quarto estava silencioso e estranhamente vazio, apesar de estar cheio. As roupas de grife penduradas no armário, as joias brilhando na penteadeira. A única coisa que faltava era a bolsa barata que ela carregava no primeiro dia, e sobre a cama, o brilho solitário dos brincos de diamante que ele lhe dera. Aquilo o deteve. Não era a fuga de uma mulher interesseira, era a renúncia de uma mulher ferida. Uma sensação de inquietação o invadiu. Ele voltou ao seu escritório, o bilhete ainda em sua mão. Foi então que viu a gaveta, ligeiramente aberta. Seu coração afundou antes mesmo que ele a abrisse. Ele sabia o que encontraria. O dossiê estava lá, exatamente como ele o deixara, mas sentia-se violado, exposto. Ele o releu, mas desta vez as palavras não soaram como uma estratégia brilhante. Soaram cruéis, desumanas. Ativo, utilidade, descarte. As palavras que ele escrevera com tanta frieza agora o queimavam. A dívida que importa, você nunca entendeu. A frase dela ecoou em sua mente e pela primeira vez ele começou a entender. A dívida não era monetária, era moral, e ele estava irremediavelmente insolvente. A vingança contra Maria Júlia, o motor de todo aquele plano, de repente pareceu pequena, patética. Ele a vira no baile, humilhada pela dignidade de Gabriela, e a vitória não lhe trouxera satisfação alguma. Apenas um vazio que ele não sabia como preencher. Agora, a ausência de Gabriela na mansão transformou aquele vazio em um abismo. O silêncio da casa não era mais pacífico e controlado. Era opressivo. Cada cômodo guardava uma memória dela. O jardim de inverno onde ela cuidava das plantas, a biblioteca onde conversaram na tempestade, o quarto escuro onde ele sentira uma necessidade avassaladora de protegê-la. Ele a contratara para ser um fantasma, uma noiva de mentira, mas ela se tornara a única presença real em sua vida. Os meses que se seguiram foram uma forma de purgatório para Sebastian. Ele mergulhou no trabalho com uma ferocidade que assustou sua equipe, mas não encontrou distração. O mundo dos negócios, antes seu refúgio, agora parecia um jogo sem sentido. Ele rompeu o noivado de fachada, emitindo uma nota discreta à imprensa que falava em diferenças irreconciliáveis, a mesma desculpa que usara para o fim de seu noivado com Maria Júlia. A ironia não lhe escapou. Ele resistiu ao impulso de procurá-la. Sabia que qualquer tentativa de contato seria vista como mais uma forma de controle, mais uma demonstração de poder. O que ele poderia dizer? Pedir desculpas? A palavra parecia vazia, inadequada para a profundidade do dano que causara. Então, ele fez a única coisa que sabia fazer. Usou seu poder e seu dinheiro, mas de uma forma diferente.
não para controlar, mas para libertar. De forma anônima, através de uma série de intermediários e fundos de investimento, ele começou a agir. Primeiro, quitou não apenas a dívida principal da livraria Aconchego, mas todas as pequenas pendências fiscais e débitos com fornecedores que pudessem ameaçá-la no futuro. Em seguida, criou um fundo de incentivo cultural, também anônimo, que fez uma doação generosa à livraria, justificando-a como um projeto para preservar espaços literários independentes. Por fim, comprou o imóvel onde a livraria estava localizada através de uma de suas empresas de fachada e, usando um advogado, renegociou o contrato de aluguel com a nova proprietária, Gabriela Medeiros, por um valor simbólico, com um contrato de 30 anos. Ele garantiu que ela nunca mais tivesse que temer o despejo. Ele estava lhe dando as chaves de seu próprio reino sem que ela soubesse que ele era o benfeitor. Enquanto isso, Gabriela lutava para reconstruir sua vida. Voltar para seu pequeno apartamento foi um choque, mas também um alívio. Ela se sentia livre. A dor da traição era uma companheira constante, uma sombra em seu coração, mas ela se recusava a deixar que a escuridão a consumisse. Focou toda a sua energia na livraria, o seu único e verdadeiro amor. E então coisas estranhas começaram a acontecer. Um contador ligou para informar que uma antiga dívida fiscal havia sido misteriosamente perdoada. Um cheque substancial chegou pelo correio, vindo de uma fundação que ela nunca ouvira falar. O proprietário do prédio mudou, e seu novo aluguel era tão baixo que parecia um erro de digitação. A livraria, livre das amarras financeiras, começou a prosperar. Gabriela pôde contratar um ajudante, renovar o estoque, criar um pequeno café no fundo da loja. O Aconchego tornou-se um ponto de encontro no bairro, vibrante e cheio de vida. Ela era mais forte, mais independente, mas também mais cautelosa. O coração, uma vez quebrado de forma tão brutal, não se entrega facilmente de novo. 6 meses depois de sua partida, em uma tarde ensolarada de sábado, a livraria estava cheia. Crianças folheavam livros ilustrados, adultos conversavam no café. Gabriela estava no caixa, um sorriso genuíno no rosto, quando o sininho da porta soou. Ela levantou os olhos e seu sorriso congelou. Ele estava parado na entrada. Sebastian. Mas não era o mesmo homem. Ele não usava um terno caro, mas uma camisa de linho simples e calças jeans. Não havia seguranças nem carro de luxo com motorista esperando na porta. Ele parecia mais magro, e havia uma vulnerabilidade em sua postura que ela nunca vira antes. Ele não parecia um bilionário visitando um de seus investimentos. Parecia um homem perdido. Os clientes se viraram, alguns o reconhecendo, cochichando. O ar ficou pesado de expectativa. Ele caminhou lentamente em direção a ela, seus olhos azuis fixos nos dela. Não havia arrogância em seu olhar, apenas uma tristeza profunda e um arrependimento que era quase palpável. Ele parou em frente ao balcão, a madeira polida separando os dois mundos. Gabriela sentiu o coração bater descontroladamente. Parte dela queria gritar para ele ir embora, parte dela queria fugir, mas ela ficou, a cabeça erguida, esperando. Ele não implorou, não pediu desculpas, apenas a olhou nos olhos, e a sinceridade em sua voz a desarmou completamente. Eu me apaixonei por você no meio da mentira mais fria da minha vida, disse ele, a voz baixa, para que apenas ela pudesse ouvir em meio ao zumbido da loja. Não vim pedir perdão, porque sei que não há perdão para o que eu fiz. Vim devolver o que eu nunca deveria ter tomado, sua paz. Ele colocou uma chave sobre o balcão, uma chave simples. O prédio agora é seu. A escritura está em seu nome, livre de qualquer ônus. Tudo. Eu só queria que você estivesse segura, que nunca mais tivesse medo. Gabriela olhou para a chave, depois para ele, atordoada. Então, era ele, o benfeitor anônimo, aquele que a salvara em segredo. Eu não quero nada de você, Gabriela. Ele continuou, a voz embargada. Nem seu perdão, nem seu tempo, nem seu amor. Eu só queria que você soubesse a verdade, a única verdade que importa no meio de todas as minhas mentiras. Ele se virou, pronto para ir embora. Pronto para cumprir sua promessa e deixá-la em paz. Aquele ato final de renúncia, de devolver-lhe todo o poder, foi a coisa mais poderosa que ele já fizera.
Ele não estava mais tentando controlar o resultado. Ele a estava deixando livre para escolher. E no silêncio que ele deixou para trás, em meio aos livros que eram o mundo dela, Gabriela sentiu que, pela primeira vez, a escolha era verdadeiramente sua. Sebastian foi embora, deixando para trás o silêncio, uma chave e um coração em tumulto. Gabriela ficou parada por um longo tempo, a chave de metal esfriando em sua mão, um contraste com o calor que a confissão dele havia deixado em seu peito. A revelação de que ele era seu benfeitor secreto não trouxe a raiva que ela esperava. Em vez disso, trouxe uma clareza dolorosa. Ele não a salvara para possuí-la, mas para libertá-la, um ato de penitência realizado na escuridão, sem esperar aplausos ou gratidão. Os dias que se seguiram foram uma mistura agridoce de paz e perturbação. A livraria, agora inegavelmente sua em todos os sentidos, era seu refúgio e seu triunfo. Ela andava por entre as prateleiras, tocando os livros, sentindo o peso da liberdade que ele lhe dera. Mas cada canto da loja, cada sucesso, agora estava tingido com a memória dele. A generosidade dele era um fantasma bom, mas ainda assim um fantasma. À noite, em seu pequeno apartamento, ela se pegava pensando nele. Pensava no homem que alistara como um ativo e no homem que se sentara em silêncio ao lado de sua cama. Eram a mesma pessoa? Poderia alguém mudar tanto assim? O perdão parecia um oceano vasto demais para cruzar, e seu coração, embora grato, ainda estava resguardado com medo de se afogar. Ela decidiu focar no futuro. Organizou a grande noite de reinauguração da livraria Aconchego, agora ampliada com o café e um espaço para eventos. Era a celebração de sua resiliência, de sua vitória. Amigos, clientes fiéis e vizinhos foram convidados. Seria a noite em que ela declararia ao mundo e a si mesma que estava completa por conta própria. A noite chegou, e a livraria estava irreconhecível, e ao mesmo tempo exatamente a mesma. Havia mais luz, mais pessoas, o som de música suave e risadas, mas a alma do lugar, o cheiro de papel e sonhos, permanecia intacto. Gabriela, usando um vestido verde esmeralda simples que realçava o brilho em seus olhos, circulava entre os convidados, o coração transbordando de uma gratidão genuína e autoconquistada. Ela subiu em um pequeno palco improvisado, agradeceu a todos pelo apoio, falou sobre o legado de seu pai e sobre a magia dos recomeços. Seus olhos brilharam com lágrimas de felicidade, lágrimas que eram somente suas. Enquanto ela falava, a porta da livraria se abriu discretamente. Sebastian entrou, parando no fundo da loja, nas sombras, onde esperava não ser notado. Ele a observou no pequeno palco, iluminada, radiante, a rainha de seu pequeno e maravilhoso reino. Uma dor aguda e doce o atingiu. A dor de amá-la tanto e saber que talvez nunca pudesse fazer parte daquele mundo que ele mesmo ajudara a proteger. Ele não viera pedir nada. Viera apenas para vê-la feliz, uma última vez, antes de desaparecer de sua vida para sempre. Quando o discurso dela terminou sob uma salva de palmas e as pessoas voltaram a conversar, ele tomou coragem e caminhou em sua direção. Carregava um pequeno pacote embrulhado em papel pardo simples. Gabriela o viu se aproximar, e seu coração deu um salto. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Gabriela, disse ele, a voz baixa e um pouco trêmula. Eu não quero tomar seu tempo. Só queria te entregar isto. Ele lhe estendeu o pacote. Com as mãos hesitantes, ela o pegou e o abriu. Dentro, protegido por um tecido de veludo, estava um livro de aparência antiga. A capa estava gasta pelo tempo, as letras douradas quase apagadas. Era uma raríssima primeira edição do livro de poesias de Fernando Pessoa, aquele sobre o qual ela falara com tanta paixão naquela tarde, há uma eternidade. Eu procurei por toda parte, disse ele. Você me ensinou naquele dia o que significa amar algo de verdade por sua essência e não por sua utilidade. Eu nunca esqueci. Gabriela olhou do livro para o rosto dele. Aquele presente não era um gesto de riqueza, mas de escuta. Era a prova de que, mesmo no meio de seu plano frio, algo nela o havia tocado, algo que ele guardara e valorizara. As lágrimas que ela segurava agora escorriam livremente por seu rosto. Sebastian, ela sussurrou sem saber o que dizer.
Foi nesse momento que ele fez a coisa mais corajosa e humilde de sua vida. Ali no meio da festa dela, cercado por testemunhas de sua nova vida, Sebastião Alcântara, o homem que comandava um império, se ajoelhou aos pés de Gabriela. Um silêncio chocado caiu sobre a livraria. Todos os olhos se voltaram para o casal no centro da sala. Ele olhou para cima, os olhos azuis cheios de uma vulnerabilidade que o despiu de todo o poder, de toda a arrogância. Eram os olhos de um homem entregando sua alma. A vingança me esvaziou, disse ele, a voz embargada de emoção mais clara para que todos ouvissem. Você me preencheu. Cada parte de mim que estava morta, você trouxe de volta à vida. Eu sei que não mereço. Sei que te quebrei da pior maneira possível, mas eu te amo. Eu te amo com uma verdade que me assusta. Eu te amo, Gabriela. Casa comigo? O mundo de Gabriela parou. Ela olhou para o homem ajoelhado à sua frente, oferecendo-lhe não um contrato, mas um coração. O oceano do perdão não parecia mais tão vasto. Parecia um passo. O passo que ela daria para encontrar a felicidade que ambos mereciam, forjada no fogo da dor e do arrependimento. Com um soluço que era meio riso, meio choro, Gabriela fez algo que ninguém esperava. Ela também se ajoelhou. Desceu até o nível dele, no chão de sua livraria, o chão de seu mundo. Segurou o rosto dele entre as mãos, olhou fundo em seus olhos marejados e o beijou. Um beijo que não tinha nada de tensão ou mentira. Era um beijo de aceitação, de recomeço, de um amor redimido. Afastando-se apenas o suficiente para que ele pudesse ouvir, ela sussurrou a resposta para a pergunta dele e para todas as dores do passado. Sim, sim, 1000 vezes sim. Uma explosão de aplausos e vivas encheu a livraria, mas os dois mal ouviram. Ali, no chão, abraçados em meio aos livros que haviam sido testemunhas silenciosas de toda a sua jornada, eles não eram mais o milionário e a moça pura. Eram apenas Sebastião e Gabriela. Duas almas que se encontraram em uma mentira, se perderam em uma verdade dolorosa e finalmente se acharam em um amor que era, agora, a história mais real de todas. E assim, com um amor redimido no chão da livraria, onde tudo começou, termina a história de Gabriela e Sebastião. E aí se emocionou com esse final? Se essa trama sobre um amor que nasceu da vingança, mas floresceu no perdão, te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.